Oi, hoje nós vamos falar da terceira lei hermética, a lei da vibração. Essa lei, eu acredito que é a lei mais fácil para esse grupo, porque a grande maioria aqui, todo mundo recebe reiki e de alguma forma a gente está falando sobre vibração o tempo inteiro. Aliás, por que de enviar reiki todos os dias? Vocês já pensaram nisso? Eu falo também para ter mais disposição, para ter mais energia, mas também para manter o grupo numa vibração alta. Entendeu? O reiki é uma das maneiras que eu encontrei que eleva a nossa vibração, que mantém ela no estado melhor. Um exemplo, quando você tá triste e aí você vai fazer uma sessão de reiki, ou eu falo assim, olha, eu vou mandar o reiki agora, e você fala assim, nossa, às vezes você fala assim, eu tava mal, eu tava indisposta, aí depois você mandou o reiki, eu acabei chorando ali e fiquei melhor. Por quê? Porque a energia do reiki é uma energia muito alta. Ela entra em contato com a sua energia, que está no momento, e eleva, e vai aumentando. Por isso, pessoas que recebem reiki demais, ou que fazem reiki demais, estão sempre numa vibração melhor. Tem exceções? Tem, porque as pessoas têm gente que, a hora que não está fazendo reiki, está vibrando de uma outra maneira mais baixa. Muita preocupação, muita ansiedade, muita tristeza, a gente não sabe, né? Tudo tem exceção. Mas vamos lá. Resumindo essa lei, ó, gente, 1 minuto eu quero resumir. Não é assim resumir para acabar, mas resumindo vibração, tem vários tipos de vibrações. Tem uma vibração do amor, que é uma vibração muito alta, da alegria é uma vibração muito alta, do medo, da vergonha é uma vibração muito baixa, da culpa. Lembra aquele livro que nós lemos junto? Peça e Receberás? Tinha uma tabela de 22, se eu não me engano, 22, um degrauzinho assim, você ia subindo a cada melhoria de sentimentos e emoções. Então, as emoções, elas vibram, tudo vibra, tudo. Objetos sólidos vibram, pedras vibram, cristais vibram, cores vibram, perfumes, cheiros, né? Tudo no universo vibra, tudo vibra, tem uma vibração própria, inclusive nós. E nós somos uma média daquilo que vibramos com mais frequência. O trabalho é manter essa vibração mais alta possível. E a gente vai ver por quê. Mas resumindo, que eu estava querendo resumir no minuto passado, existem 2 tipos de vibrações. A gente pode definir assim, apesar que você pode falar infinitas vezes, né? Não só em 22, mas uma escala infinita de, vibra um pouco mais. 2, uma vibração negativa e uma vibração positiva. E para a sabedoria, para o campo da sabedoria, é abandonando cada vez mais a vibração negativa. Tudo que nos leva a vibrar mal, indo cada vez mais para a vibração positiva, tudo que é alto. Porque aí na média a gente vai ter uma vibração melhor. E qual que é a vantagem de vibrar melhor ou pior? Então vamos ver as vantagens e desvantagens? Porque aí é uma forma prática, né, de entender isso na nossa vida. Quando eu vibro melhor, eu vibro com a luz. Quando eu vibro para a luz, eu tenho ideias melhores, eu crio minha vida mais fácil. Eu tenho menos problemas repetitivos, eu saio daquelas confusões que as pessoas normalmente entram. Eu me afasto de problemas. Os problemas existem? Existem, mas aí eu trago soluções para os problemas. Eu consigo pensar, racionalizar sobre aquilo, encontrar uma saída. Por quê? Porque eu estou vibrando alto. Quando eu vibro alto, eu vibro com a luz. Quando eu vibro baixo, eu vibro com as trevas. O que a gente entende por escuridão, por falta de luz? As doenças, os acidentes, as tragédias, os problemas infinitos, a miséria, tem uma vibração baixa. A pessoa está vibrando para ficar naquele ambiente. Você está num ambiente em que a sua vibração, aí lembra da segunda lei que a gente falou da correspondência? A sua vibração não corresponde àquele lugar. 2 coisas podem acontecer. Quer dizer, pode acontecer muito mais coisas, mas vamos falar de 2 coisas que podem acontecer.
ou você expulsa daquele lugar de alguma forma, ou você se expulsa, ou alguém te expulsa daquele lugar, você não consegue permanecer, se a sua vibração é muito diferente, você não consegue permanecer naquele lugar. E você começa a usufruir daquilo. Então, você não consegue vibrar igual para você permanecer e usufruir das coisas boas ou ruins daquele ambiente. Aí vai acontecer a segunda coisa, é você entrar em harmonia com o ambiente que você tá, com aquilo que você tá. Vamos colocar isso em exemplos? Você você arrumou um emprego novo e a sala que você trabalha, ela é muito carregada. Muito carregada. Pessoas que vibram baixo. Não vou dizer que são pessoas ruins, mas pessoas que vibram baixo. Tá vibrando baixo. E a gente vai ver que não é o bom e o ruim, é a grande maioria que torna aquela vibração baixa. Aí você chega cheio de vibração boa e entra naquele lugar. O ambiente está te expulsando. Você não pode sair por algum motivo. Você não pode sair. E você vibrava alto. Vibrava, porque para você ficar, mas é o meu ganha-pão, eu preciso disso. Eu preciso do dinheiro que aquele lugar me traz. E isso acontece. O que vai acontecer? Tava bem, né? Começa a cair para poder permanecer naquele lugar e usufruir daquele lugar. E eu não falo usufruir que é tirar proveito, não. Usufruir é conviver com pessoas. Aí, você começa a adoecer. Por quê? Porque a sua energia era alta. Você tinha saúde, tinha disposição, tinha pensamentos legais. Você começa a ficar triste. Você é obrigado a ficar naquele lugar, ou naquele casamento, ou naquele emprego, ou naquela casa que você não gostaria de ficar. É uma casa caindo aos pedaços e você tinha tudo para dar certo. Aconteceu alguma coisa e você começou a vibrar mal. Aí o que acontece? Você adoece. Ou começa a ter pensamentos mais negativos, até você conseguir vibrar parecido com aquelas pessoas. Você sabe, mas eu não sou igual aquelas pessoas. Aquelas pessoas eram ruins. E a gente não está falando de coração. A gente não está falando de bondade e de maldade. A gente está falando aqui de vibração. Para eu permanecer no lugar, então vamos pensar em algum lugar que você conviveu com pessoas, que você era obrigada a conviver, o quanto, e aquelas pessoas não vibravam como você, o quanto você foi baixando a sua bola, até entrar em harmonia vibracional e conseguir conviver. E aí as pessoas se acabam num casamento, num trabalho, energeticamente começam a adoecer. Aí vão buscar outras soluções, que é uma terapia, algo que eleve essa vibração para que ela consiga permanecer aqui. Porque ela sempre vai baixar para ficar. Até o ponto que pode acontecer, não é simples assim, mas pode. Você vibrar tão firme na sua energia, a ponto de não ter que baixar muito, mas o esforço é grande, viu? O esforço é grande. Com deslize você cai. Mas se você se esforçar muito, se você manter a mente muito firme e vibrar muito no que você quer, compensando de alguma forma, e as compensações aí a gente vê as buscas que você tem, então você é obrigada a ficar nisso. Porque, gente, mas eu sou obrigada, ninguém é obrigado. Tem, né? Tem situações que naquele instante você precisa ficar ali por mais um tempo, até tomar alguma atitude. E se você não quer se prejudicar muito, você vai ter que fortalecer muito a sua vibração. Saindo dali, você melhorar o mais rápido possível. Então, você trabalha no hospital, por exemplo. Se todas as pessoas falarem, eu não vou trabalhar mais no hospital, porque a minha vibração, ela tem que encontrar um meio de melhorar quando ela não está ali, para na média ela não vibrar baixo. Porque ali ela vai ver sofrimento, ou ela começa a ligar, é onde a gente liga o automático para não sofrer muito com aquela situação. Ela sai na hora que ela tá ali do ambiente que ela vive e começa a vibrar nos projetos dela, na vida dela, e não entra de cabeça no que está acontecendo naquele meio. Mas é mais difícil? É mais difícil do que uma pessoa que trabalha ou convive com pessoas legais, que você tem um ambiente propício para manter a sua vibração legal.
Então, tem pessoas que é o contrário. Ela é pesada, ela é carregada, mas ela tá num ambiente gostoso, ela convive com pessoas bacanas, que ela começa a melhorar. A vibração dela começa a melhorar. Ela sai de perto, ela se torna uma pessoa negativa de novo. Mas quando ela tá perto, então ela vai melhorando na média. E nós somos um resultado da média do que a gente vibra o tempo inteiro. Então, a nossa vibração, ela é tudo que a gente faz, pensa, fala, tudo contribui para a nossa vibração. E eu acredito que principalmente as emoções têm mais poder sobre a nossa vibração. O que a gente sente. Então, às vezes você faz tudo direitinho para sua vida dar certo. Mas você tem uma angústia do passado, um trauma, uma dor que você traz dos pais, e aquilo vibra em você o tempo inteiro. É como se você estivesse lá no seu passado ainda. Aí você faz tudo direitinho, come tudo direitinho, não sei o que, mas está vibrando baixo. E acaba entrando em harmonia ali com as coisas ruins que vibram baixo. Que é a doença, que são as coisas, os apertos financeiros, todas as coisas ruins, as tristezas. Aí você fala, mas o que eu posso fazer então? Curar, ir atrás de curar. O que pode curar uma dor do passado? É um remédio? Não é. Remédio não vai curar. É uma terapia no sentido de energética? Talvez não, porque a energia vai limpando, mas tem dores que precisam ser faladas, precisam ser ressignificadas, precisam ser tratadas até elas se curarem. Então, eu indico, pelo menos é o que eu conheço de melhor que aconteceu até hoje na minha vida, fora o reiki, né? Que o reiki para mim é tudo. É a terapia mesmo. Terapia é você ir na dor, porque aquilo tem uma vibração que fica o tempo inteiro, e aprender a perdoar os pais, aprender a perdoar o passado, aprender a se perdoar, aprender a liberar suas culpas, aprender a encontrar a paz. Então, a terapia, nesse sentido, ajuda muito. Eu já falei isso em vários vídeos da nossa jornada. Até porque eu comecei há 1 ano. Então, nesse caminho com reiki, que eu já tô há 26 anos, 27, eu não gosto de falar, né? Porque aí a gente fica achando que tá velha. Faz alguns anos ali que eu comecei, mas a terapia faz 1 ano. E quanta coisa esclareceu para mim, que vibrava aqui dentro, o tempo inteiro vibrava. Então não adianta, às vezes você muda tudo. O jeito de comer, o jeito de agir, não sei, mas não muda uma dor que tá vibrando. Então, a dor também vibra, viu? Os traumas, os pesadelos, os medos. Então, vamos lidar com essas emoções que estão ali, enrustidas, empacadas, trabalhar essas emoções, buscar ajuda quando for preciso e seguir com as leis que estão agindo, a lei do mentalismo, todas as leis, né? Mas as que a gente já viu agora da correspondência, fazer coisas que correspondem àquilo que a gente se propôs a obter. Então, vamos lá. Coisas boas vibram alto, coisas ruins vibram baixo. Ó, resumo, eu sou a média do que eu vibro o tempo inteiro. A vibração é o resultado de tudo que eu faço com as pessoas que por isso que eu falei das companhias, do lugar que você trabalha, do lugar que você convive, da sua família. Às vezes você tá super bem, você vai encontrar a família, nossa, você sai de lá irritado, bravo, chateado, já começa a semana ruim. Eu consegui a solução da minha maneira. Quando eu passava um domingo, eu ia viajar a algum lugar e passava um domingo com pessoas que vibravam, e eu voltava para casa meio irritada, ou meio desanimada. Eu aprendi assim, na prática mesmo. Eu já voltava fazendo reiki no 3º chakra. Falei, peraí, 3º chakra. Ai, fui contaminada aqui. E já voltava normal. Voltar para a sua vibração é fácil. O problema é lembrar disso. Guarda essa informação. Você é a média daquilo que você vibra. Você vibra, a sua vibração é o resultado de tudo que você fala, pensa, sente, gosta, se relaciona, deseja, assiste, escuta, lê. Tudo isso é você. Convive, conversa, seu ambiente, tudo. Então, você é o resultado disso. Você sai, por algum motivo, daquela sua vibração, você pode voltar. Você deve voltar. Mas é que muitas vezes você esquece de voltar.
E aí você começa a vibrar muito numa vibração que não era sua por essência. Vamos dar um exemplo prático. Você é uma pessoa calma, uma pessoa tolerante, tem um nível de tolerância legal, está desenvolvendo isso. Você consegue conviver com pessoas problemáticas sem agredir, sem se irritar. Você consegue, você adquiriu isso. Aí chega alguém na sua casa para passar uns dias e essa pessoa é crítica demais e ela responde na lata para o outro. Ah, pá, daqui a pouco, quando você vê, você está respondendo dessa forma também. Você mudou a vibração, mudou o jeito de falar. Por quê? Porque você está convivendo. Ou você foi passar as férias num lugar, ou porque você tem um grande amigo que toda vez que você encontra com essa pessoa fala. Você nem pensa assim. Mas você, de repente, traz isso para você. Você começa a vibrar como aquela pessoa. Você vai atrair, e aí, quando a gente falou da lei da correspondência, você vai atrair o que aquela pessoa atrai. Porque aquele movimento que ela faz vibracional atrai algumas situações. E você começa a atrair também. Olha como que é delicado isso. E aí, uma das coisas que eu adoro tanto o Reiki é que ele mantém a nossa média boa. É muita energia boa. É uma energia muito próxima do amor. E essa energia do amor é uma energia muito alta. Tem energia da disciplina. Você acordar e saber o que você vai fazer, ir lá e cumprir, da determinação. Então, você vibra determinação, você vibra alto nessa virtude. A vibração, para mim, tem muito a ver com virtudes. Porque as virtudes é aquilo que o espírito da gente veio buscar. Para que o nosso espírito veio buscar virtudes? Já pensaram nisso? Para melhorar e aumentar o grau de vibração. É o que eu penso. Então, ele tem X. Ele tem uma evolução que ele ficaria numa certa dimensão. Aí ele fala assim, mas eu posso alcançar mais, né? Se eu for lá para a Terra, naquela grande escola, e o hospital também, curar as minhas dores e aprender algumas coisas novas, eu vou aumentar. Então ele vai lá e conversa ali com os mentores, né? Olha, vamos fazer uma história aqui. Fala assim, olha, eu tô com X de vibração e eu quero, para chegar no lugar tal, para ir para aquele planeta, para aquela dimensão, eu preciso vibrar esse tanto a mais. Aí eles vão assim, na sua fichinha aqui, tá, que você tá faltando um pouco mais de, vamos colocar uma característica aí importante. Tô tentando puxar aqui, gente. Clareza. A clareza é uma vibração. Pessoas que vibram, rapidinho elas solucionam as coisas para você. Tem gente que é complicado, vibra na confusão, né? E uma pessoa, olha, vai lá e desenvolve essa clareza, porque você tá meio enrolado aí. Sempre falta clareza para você. Você acaba baixando a sua vibração. Você entra num tumulto interno. A gente acha que ter clareza, isso é uma vibração, isso é uma virtude. Sim, é uma virtude. E aí você desce para ter mais clareza. Você começa a participar de lugares que se fala nesse assunto, porque você mesmo vai dirigindo, né? Direcionando a sua vida. Você convive com famílias muito confusas e aí você é obrigado a procurar uma solução. Você começa a querer mais clareza o tempo inteiro. Ou, de alguma forma, você entra em contato com isso. Que é um aumento de vibração no resultado do espírito. Então, o espírito precisa de virtudes porque ele precisa aumentar o grau de vibração. Para ficar aqui na Terra, a gente está vibrando com a Terra. Para você ir para uma dimensão maior, nesse universo infinito, você precisa vibrar mais alto. Exceto, né, os grandes mestres que vieram já vibrando altíssimo, tiveram que fazer o sacrifício, imagina o sacrifício de um mentor muito alto a vibração e ter que vibrar aqui com a gente, com pessoas indisciplinadas, pessoas confusas, pessoas sem foco, pessoas preguiçosas, né? Tem de tudo. Pessoas que não querem sair do vitimismo, mas tá ali, por quê? Porque escolheu ajudar a gente, graças a Deus. Existem mentores, mestres que vêm ajudar a gente a esclarecer as coisas. E aí fala, isso aqui vai melhorar a sua vida. Por quê? Porque se você tiver aquela virtude, você vai sair daqueles enroscos que, por exemplo, a falta de clareza traz e você melhora um pouco sua condição espiritual.
Melhorando a sua condição espiritual, você logo melhora toda a sua vida. Tudo na vida. Então, quando a gente vai atrás de uma virtude, eu quero ser uma pessoa mais paciente, então vai atrás disso. Seu espírito deve estar pedindo isso para você. Isso vai te ajudar no todo. Porque se você tiver mais paciência, você consegue, inclusive, esperar que as coisas aconteçam também no seu tempo. Pessoas impacientes querem tudo para ontem. Faz o que tem que fazer com agilidade, com determinação, mas também precisa ter paciência do outro campo, aquele que a gente não vê, ter o suficiente para transformar, o que a gente falou no vídeo passado. Transformar em realidade. Vai ter que ter paciência, porque não é da noite para o dia. Infelizmente não, a gente tem que esperar. Lembra o quê? Encher o copo. Quando enche o copo, aquilo transborda e aí vem para a nossa realidade. Então, quando as virtudes se desenvolvem na nossa vida, nós melhoramos a nossa vibração. Logo, o nosso espírito ganha com isso e aí ele manda mais coisa boa para a nossa vida. E sempre buscando melhores companhias, melhores atitudes, grupos. Tem grupo que coloca você lá no chão. Percebe que não é a sua, que você não está em sintonia com ele? Sai desse grupo. Sai desse pessoal. Às vezes alguém vem me falar assim, Inês, eu fui fazer um curso. Nossa, gente, hoje eu escutei isso. E aí eu fiquei com tanto medo, eu fiquei com medo até do reiki, medo de tudo. Aí eu falei assim, te afasta dessa pessoa. Uma pessoa que faz você ter medo, ela tira sua força. Porque coragem é uma virtude. Medo não é. Medo tira, abaixa, diminui a sua vibração. Tira a sua energia, porque você tem medo para tudo. Você se torna uma pessoa apavorada com qualquer situação. Então, se afaste de pessoas, de lugares que não colaboram para que você vibre melhor. E se aquilo não for possível, se você se vê no momento obrigada a conviver com aquelas pessoas naquele lugar, volte o mais rápido possível para a sua vibração quando você estiver longe disso. Porque vai prevalecer a sua vibração. Só não acontece isso por descaso mesmo. Você não sabe, por falta de percepção, por falta de entendimento. E a gente está aqui para entender como as leis funcionam. Então, se eu vibro alto, eu atraio coisas boas. Grandes ideias, prosperidade, vida boa, alegria, momentos bacanas. E não vai ter coisa ruim? Vai, porque a gente vive num mundo que vibra tudo. Mas a gente vai atrair muito disso. Se eu vibro baixo, eu atraio coisas ruins. Porque eu não gosto nem de ficar falando os nomes. Tá? Então é isso. Vamos vibrar muito alto essa semana. O coração é uma das maneiras da gente vibrar alto, viu? A gente estava falando aqui das emoções. As emoções com certeza colaboram muito para a nossa vibração. Então, uma semana excelente, uma vibração excelente para todos nós. Beijo, turma!